Muito obrigada, senhora Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados e deputadas, representantes do Poder Executivo. Antes da minha intervenção na matéria, um ponto prévio para, em nome do grupo parlamentar, mostrar a nossa indignação por, mais uma vez, esta Casa das Leis ter tido uma postura não aceitável, tendo em conta a sua função de representar os cidadãos, e dentre eles está a classe jornalística, que tem passado por várias perseguições, prisões, assaltos às suas residências e locais de trabalho. Agradecer a postura patriótica da deputada do MPLA, que se absteve dessa postura pouco democrática e, sobretudo, em solidariedade aos seus colegas. Lembrar a todos que ontem tivemos aqui uma grande lição de como os deputados desta Casa se devem apresentar, se devem posicionar do Sr. Presidente da República da Zâmbia. Agora sim, passo a minha intervenção relativamente aos relatórios e análise. Nos termos da Lei 33/20, de 30 de outubro, Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, a implementação da política fiscal e a gestão das finanças públicas são orientadas, para além de outros princípios, pelos princípios da sustentabilidade, transparência e responsabilidade. E, focando-me no princípio da transparência, esse princípio consiste no fornecimento de informações suficientes, adequadas, em tempo oportuno. E focando-me no princípio da transparência, o princípio da transparência exige o fornecimento de informações suficientes, adequadas e em tempo oportuno à Assembleia Nacional e ao público em geral, para garantir o acesso à informação e um adequado escrutínio do cumprimento das disposições estabelecidas pela presente lei e outras. E tal como os relatores pareceres já ditaram, eu gostaria de entender, é assim mesmo que vou dirigir a pergunta à senhora Ministra das Finanças, conhecendo a sua estrutura de base intelectual, gostaria de entender, junto da senhora Ministra, afinal, o que se terá passado para que os relatórios do primeiro, segundo e agora temos também o terceiro trimestres de 2022 fossem entregues fora do tempo estabelecido por lei, exceptuando o quarto, que por lei também, por causa das eleições, deve ser apresentado 90 dias depois. O que se terá passado, senhora Ministra? Ainda neste âmbito, no quadro do princípio da sustentabilidade das finanças públicas, apesar do rácio da dívida pública sobre o PIB ter apresentado uma tendência decrescente, é preocupante o estoque da dívida pública, que se é apresentada no serviço da dívida através das amortizações e dos juros, relativamente às despesas totais, com destaque para o seu peso nas despesas do setor social, educação e saúde, que distanciam ainda mais a previsão da execução, para além da clara troca de prioridades na altura da execução do orçamento do Estado de 2022 e, aliás, muitos outros que nós temos vindo a assistir. E eu vou dar um exemplo, senhora Ministra. Em 2022, pelo menos os dados que nós temos, os juros da dívida pública, comparativamente à educação e à saúde, em 2022, enquanto os juros da dívida pública gastaram 19% da despesa total, para a saúde, com este peso, apenas gastamos 6,6%, para a educação, aliás,
e para a saúde apenas 4,% da despesa total. E se formos a ver também o serviço da dívida pública neste período, comparando com a educação e a saúde, 3,3% para os juros da dívida e 2,2% para os dois setores, educação e saúde. E esta tendência só estava melhor, por exemplo, em 2014, onde os setores da saúde e da educação estavam acima do serviço da dívida pública. E em 2015, apenas o setor da educação estava acima, em termos de execução do serviço da dívida pública. E tendo em conta a própria sustentabilidade da dívida pública e das finanças, e ainda olhando para aquilo que onera a dívida pública para esta e a futura geração, preocupa-nos bastante esta tendência. E isto não é só nos setores da educação, os ligados ao setor econômico, vai também a questão dos programas e projetos de investimento público. Estando nós também em sede de discussão e análise dos relatórios do primeiro e segundo trimestres, gostaria de saber, senhora Ministra, se em 2022 o Executivo elaborou e publicou o quadro fiscal de médio prazo, como parte da estratégia fiscal que é previsto no artigo 14 da Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas. Eu tentei procurar e infelizmente não achei. E se existir, eu peço desde já as minhas sinceras desculpas. E também, até dia 30 de maio, ainda neste âmbito, era esperado que o Executivo nos apresentasse a estratégia de endividamento de médio prazo, o quadro fiscal de médio prazo, sobretudo estes, para além destes relatórios que nós estamos aqui a analisar. Também, senhora Presidente e senhora Ministra das Finanças, para nós é um pouco cansativo ouvir do Executivo sempre lamentações em cada ano que passa, os pressupostos da nossa economia, tudo falhou. Primeiro era a guerra, agora a guerra nós todos sabemos as suas consequências. Depois o preço do petróleo, tivemos a Covid, são verdades. Agora a guerra da Ucrânia. Mas nós todos sabemos desde pequenos que o petróleo acaba. Também sabemos que não depende de nós. Portanto, como adultos também aprendemos que é preciso reestruturar a nossa base econômica. Portanto, uma mudança estrutural profunda é urgente e fundamental para que possamos, então, com os recursos do petróleo, poder alavancar o setor não petrolífero que sirva de almofada quando houver esses choques, tanto petrolíferos como por pandemias ou calamidades. E, finalmente, o equilíbrio entre as políticas fiscal, monetária e cambial é fundamental para garantir a melhoria das condições de vida dos cidadãos, das famílias e das empresas.